apresentou lá. E basicamente essa é a nossa agenda, ok? Do nosso bate-papo aí. A ideia é contextualizar um pouquinho sobre segurança e auditorias, o mais breve possível, para que a gente possa falar a mesma língua, enfim. Falar um pouquinho sobre as premissas básicas da segurança da informação, né? O que a gente tem efetivamente hoje em dia como certo dentro do mercado corporativo, sobre a ótica da proteção das nossas infraestruturas, das nossas redes, dos nossos sistemas operacionais, assim por diante. Falar um pouquinho sobre a evolução das visões sobre a segurança da informação dentro do ambiente corporativo, porque com o passar do tempo, as coisas, a maneira como as organizações, como as empresas foram enxergando a segurança da informação foi mudando naturalmente que fosse assim, né? Até porque a gente teve uma evolução muito grande dos últimos anos em relação principalmente à conectividade, né? A internet, cloud computing, enfim, uma série de questões. Algumas questões aí entrando realmente um pouco mais de tecniquez aí, melhorando, abordar um pouco sobre como melhorar a segurança interna da minha infraestrutura, do meu ambiente computacional como PFSense. Melhorar um outro tópico, a gente fala um pouquinho sobre a questão da segurança externa, ok? A minha extranet, portanto, as pessoas que chegam até a minha rede, como é que elas entram na minha rede, como é que esse processo se dá, como é que se é auditado, enfim, quais são as possibilidades com o PFSense. Tá? Falar um pouquinho sobre onde obter suporte oficial, profissional, onde obter instrução, como contribuir, enfim. Fechar com algumas dicas bem rápidas, extras, e aí vou abrir espaço para questionamento. Tá? Isso que não é uma palestra, realmente não é uma coisa que me agrada muito ficar falando formalmente, tá? Então fiquem à vontade para eventualmente vocês interromperem, ou se preferirem deixar para o final, da maneira que vocês acharem melhor. Eu acho que o bate-papo funciona melhor nesses casos. Bom, essa é um slide que eu uso, alguns de vocês já devem ter visto, o pessoal que na verdade da UNC de Concórdia, né, agradecendo por essa coisa de Concórdia para cá, né? E esse é um slide que eu gosto de usar, bem ilustrativo, porque falar sobre a importância de segurança de informação para um público de TI é absolutamente chovendo molhado. Né? Então, basicamente, isso que a imagem quer dizer aí. Né? Um pouco de imaginação a gente consegue ver isso. Tá? Quer dizer, a gente já nem discute mais a importância, né? Já há muito tempo. Né? E cada vez mais a gente não discute mais é importante ou não é importante investir, pensar, projetar, implementar políticas de segurança nas nossas redes, nos nossos ambientes. Isso já é uma coisa totalmente já ultrapassado do seu ponto de vista de pensar. A gente, na verdade, já parte do pressuposto de que isso é absolutamente vital para manter as regras de negócio, para manter o meu negócio efetivamente funcionando, né? Que eu tenha aquela informação oportuna no momento que eu preciso dela, que os meus sistemas continuem de pé, a minha rede tenha o maior tempo de uptime possível, enfim. Então a gente já parte dessa premissa. E dentro desse contexto a gente tem basicamente dois grupos separados de filosofias e, portanto, de ferramentas que a gente pode usar, de metodologias que a gente pode empregar, de frameworks que a gente pode usar, né? Desde partes de IT, de COBIT, de COSO, enfim, de vários frameworks que a gente tem hoje em dia para tentar documentar, trabalhar e, enfim, aplicar uma política de segurança, que são essas duas, né? A segurança interna e a segurança externa. Em geral, o público em geral, na verdade, as pessoas que não são de TI, porque as pessoas que são de TI a gente tem uma pseudo-obrigação já de saber distinguir e saber trabalhar com esses dois cenários de uma forma holística, mas em separado. Imagine que quando a gente fala em segurança já vem a figura do hacker, do cracker, enfim, invasão, vírus. É uma coisa bem popular, ou mais comum de se pensar. Né? E tudo isso geralmente está atrelado, pelo menos no nosso inconsciente, à figura aqui da segurança externa. Quer dizer, eu proteger a minha empresa de invasores ou de pragas digitais, enfim, de coisas externas, de agentes externos. Quando, na verdade, a gente já vem observando há bastante tempo, quando a gente fala com gestores, com pessoas que gerem negócios, que estão gerindo os negócios, não necessariamente trabalhando só com tecnologia, eles estão muito mais preocupados
muito mais preocupados, na maioria das vezes, com a própria segurança interna, os seus ambientes computacionais internos, do que necessariamente com a segurança externa. Tá? Ou seja, eles estão muito mais preocupados no sentido de manter a organização, na organização as informações de uma maneira consolidada, de uma maneira eficaz, eficiente, com alta disponibilidade, e de modo a que aquilo não vaze, que as informações não sejam acessadas por pessoas que não deveriam ter permissões. Enfim, eles estão muito mais preocupados com o seu contexto, com as pessoas que trabalham abaixo da sua asa, do que necessariamente com as pessoas que estão fora da sua rede, tentando fazer algum tipo de ato maléfico. Né? Ambas são absolutamente importantes, mas requerem políticas e estratégias de implantação diferentes. Uma coisa é eu colocar um NetFilter, um IDS, enfim, implementar uma tecnologia qualquer que proteja ou que melhore a segurança da informação da minha intranet em relação à extranet. A outra coisa muito diferente é eu cuidar da minha intranet em si. Geralmente, cá entre nós, a segurança interna é a parte mais espinhosa da gente fazer. Muito mais difícil, muito mais complicado, porque nossos colaboradores, nossos parceiros, os nossos terceiros precisam ter acesso às informações. Então eu não posso simplesmente bloquear, eu preciso trabalhar com isso. Então sempre é mais complicado, e até porque a segurança externa é um assunto em voga na área de TI há muito mais tempo. Então a gente tem muito mais ferramental, muito mais metodologia, muito mais conhecimento gerado em cima disso do que da própria segurança interna. Então a gente vive esse paradigma e é importante que a gente tenha isso claro na mente. Né? Uma outra premissa básica que eu sempre gosto de ressaltar na questão de quando a gente fala sobre segurança da informação em redes de computadores, em estruturas, em ambientes corporativos, é essa aí, né? Que o custo da proteção não pode jamais ser maior do que o bem a ser protegido. A figura do carro forte está aí meramente ilustrativo, justamente para lembrar que o carro forte custa muito dinheiro, né? Mas o que ele transporta, analogamente falando, né, fazer uma analogia aqui, é muito mais valioso do que o custo de tê-lo, de mantê-lo, de produzi-lo, de comprá-lo. Por isso as empresas de valores usam um equipamento, enfim, uma ferramenta deste naipe para poder transportar seus valores. Por isso vale a pena. E sempre tem que valer a pena. Né? Essa é uma fala que eu gosto de frisar, porque o e se nunca acaba. Né? E se chover, e se eu for invadido, e se o antivírus não acontecer, enfim, sempre tem, e se cair um avião aqui dentro, né? De novo, mais um 11 de setembro, né? Sempre tem um e se. E para cada e se que a gente resolve, tem um custo para se resolver. Não só necessariamente um custo financeiro, mas um custo organizacional, um custo operacional, enfim, um custo estratégico. Então essa é uma política, essa é uma premissa importante quando a gente fala de segurança, né? Eu posso, obviamente, se eu tiver muito dinheiro, bancos, instituições bancárias investem muito pesado em, um exemplo clássico, investe muito pesado em segurança de informação. Justamente porque o que elas têm a perder, as instituições, não só em valores econômicos, mas também em valores organizacionais, é muito maior do que aquilo que investe. Então essa relação é importante. Né? Eu não posso dar um tiro que canhão no passarinho, né? E também não vou atirar de bodoque no rinoceronte. Então, dá a César o que é de César, isso é bem importante. E aí, gente, essa é uma situação, na verdade, esse material, a gente sempre copia de alguém, né? Então, eu vi que se eu copiei, você também pode copiar de alguém. Mas esse é um material bacana que, na verdade, ele foi não é uma cópia, mas é um resumo de um material explicitado pela Symantec, se me falha a memória, tá? E que ele mostra exatamente as visões que o mercado corporativo, as empresas em geral, tiveram e estão tendo no decorrer do tempo em relação à segurança da informação. A primeira visão é a questão, isso imaginava-se pelo menos em nível mundial, né? E a primeira visão é uma coisa do passado, quer dizer, foi lá no início da internet, ou deveria ser no início da internet, embora a gente conheça várias empresas que ainda estão na primeira, a maioria, okay? Que é a questão de bloquear o acesso. Então, para mim ter garantias, ou seja, para mim proteger o meu ambiente, da minha intranet ou da minha extranet, o legal, a primeira visão sobre segurança é bloqueio o acesso.
não deixo chegar. Ok? Dropo a coisa, dropo o pacote. Se não chega, não pode me fazer mal. Ok? Então, em teoria, é uma visão, é uma tática. É uma coisa. Exatamente. Né? Mas é uma tática. Ok? Isso pode ser bastante não permissivo, de modo a ter essa primeira visão sobre segurança, que, beleza, para mim ter segurança, eu vou bloquear. Bloqueio o MSN. Ninguém vai conversar no MSN. Acabou. Bloqueio redes sociais. Ninguém vai acessar a rede social. Acabou. Acabaram-se os meus problemas com rede social, acabaram-se os meus problemas com o MSN. Do ponto de vista do acesso. A segunda visão do mercado corporativo começou a entender e exigir que a gente fizesse, que a gente faça, é de classificar o acesso. Então, peraí, não posso bloquear simplesmente bloqueando tudo. Eu preciso classificar esse acesso. Eu preciso saber desse acesso que está acontecendo da minha intranet para a extranet, de um acesso da minha LAN para a internet, ou vice-versa. Classificar isso, pontuar isso e saber o que efetivamente pode e o que não pode. Quem pode acessar o MSN? Quando pode acessar o MSN? Quem pode acessar redes sociais? Que redes sociais? Ou seja, não simplesmente bloquear ou liberar, mas trabalhar classificando esse acesso. A terceira visão é tornar seguro o acesso, porque bloquear já não dá. E nem classificar necessariamente já me resolve. Prova disso que nós vendemos tecnologia, nós compramos tecnologia através das redes sociais, gente. Então eu não posso simplesmente, por um exemplo, não posso simplesmente chegar na minha organização e bloquear top bottom, ou seja, top down. Simplesmente bloquear para todo mundo, ninguém mais acessa Facebook, ninguém mais acessa Twitter, ninguém mais acessa MSN. Existem relações comerciais importantes para a empresa, no atual momento que a gente vive, que funcionam através dessas ferramentas. Então eu não só não bloqueio, como a minha preocupação passou a se tornar seguro, passou a tornar essa comunicação segura. E a última visão, que é viabilizar os negócios. Que vem exatamente ao encontro disso que a gente está falando, de, cara, eu tenho que usar o que está na minha extranet de uma forma produtiva para a minha corporação. E essa parte é bem difícil. Ou seja, eu não só tenho que permitir, ou deveria, ou em alguns segmentos da minha rede eu tenho que permitir esse acesso a redes sociais, a comunicadores instantâneos, enfim, e gente chegando de fora da minha rede para dentro da minha rede, os meus parceiros conectando na minha rede, seja por VPN, seja por, enfim, por WebDLP. Mas eu tenho que aplicar estratégias que viabilizem o meu negócio da maneira que ele é, com os desafios atuais. Ok? Que são todos esses que a gente já acabou de frisar. Essas visões foram mudando justamente em função de que mudou o nosso contexto, a nossa relação com a internet. Então elas não mudaram simplesmente porque alguém chegou e disse, não, beleza, agora a gente não pode mais bloquear, a gente tem que analisar tráfego. Agora não adianta só mais bloquear e analisar tráfego, a gente tem que permitir o acesso seguro. Agora a gente tem que viabilizar negócio. Na verdade, não foi alguém que fez isso, alguém que ditou isso, senão a própria evolução da internet. Porque nos primórdios a internet era totalmente estática. Aqui nós temos algumas pessoas que são dessa época, né, Fábio? Que basicamente a gente tinha hipertexto, não é verdade? E a gente fazia página no Edit, do DOS, no VI, ou enfim, aonde a gente tivesse. E basicamente a gente tinha um ponto de presença na internet. Era isso que a gente fazia na internet. Ler e enviar e-mails e ter um ponto de presença. Basicamente era isso. Depois a internet passou a ser funcional. Ok? E aí, sendo funcional, ela começou a permitir que os usuários adquirissem produtos e serviços online. Isso parece que faz muito tempo atrás, mas não faz. Faz bem pouco tempo atrás. Em 96 nós não tínhamos internet, a internet começava a engatinhar aqui no Brasil, com escada. 96, 98, meados de 2000, só que daí pra frente que a gente começou a ter conexões banda larga, nem tão larga assim. Uma larga meio estreita no Brasil.
com o advento desse público em massa na internet, ela passou a se tornar funcional e, portanto, a gente começou a adquirir lá. A gente adquiria coisas no Submarino, era legal, tu comprava o Submarino, né? Você conseguia, eventualmente, um mais arriscado começava a ser, os primeiros bancos começavam a ter os seus respectivos acessos aos seus portais, aos serviços online dos bancos, enfim. Então, com o passar do tempo, ela foi se tornando dessa forma. Mais recentemente, ela passou a ser dinâmica. Ok? Isso 2000 e alguma coisa para cá, vou colocar dessa forma, principalmente no Brasil. Ela trouxe informações de um modelo de conteúdo atualizado em tempo real. Ou seja, a ideia era que eu, através de newsletters, através de, enfim, de um blog, através de mecanismos que eu pudesse publicar em real time aquilo que estava acontecendo na minha empresa, o produto que eu estava desenvolvendo, atingir carteiras de clientes diretamente de uma forma bastante dinâmica. Isso foi a evolução, foi o pré-web 2.0, antes da tal web 2.0, que trouxe todos os asteriscos, redes sociais que a gente tem. Né? Por fim, ela ficou interativa. Hoje, a nossa relação com a internet é de total interatividade. Tanto é verdade que provavelmente que quase todo mundo tem a conta no Facebook, no Twitter, e acompanha, não só acompanha, como também colabora com produção de conteúdo, não é? E as empresas já perceberam, mesmo as grandes, que em teoria não teriam que ter tanta força de marketing, de venda, que elas podem vender mais se atingirem esse público potencial. Recentemente, ontem à noite, na verdade, alguém assistiu aqui o Jornal da Globo ontem à noite? Vocês estão marcando? Essa Jornal da Globo tá sacanagem, né? Mas ontem à noite passou uma reportagem interessante, justamente sobre um ditador, na verdade, era um rebelde, na verdade, tinha umas Farc da vida, ok, lá na África, ok, e ele é o criminoso de guerra mais procurado do mundo, que foi descoberto recentemente em função de um post numa rede social de alguém que colocou a foto dele lá, ok, não por querer, ele apareceu na foto, e alguém que viu aquela foto reconheceu, que conhecia alguém, que conhecia um produtor, que fizeram um documentário com o cara, conseguiram achar o cara lá no meio do Zimbábue, ok, e cataram o cara lá, enfim, estão indo atrás do cara agora, porque ele fugiu, obviamente. Isso em questão de dias. Exatamente. Essa é a verdade. São foto irreconhecível, já era. São 700 milhões de contas no Facebook, cara. 700 milhões, pulou para 700 milhões, dado atualizado ontem. Cara, é muita gente. Muita gente fazendo um monte de bobagem, claro, usando aquilo para absolutamente nada de importante. Mas muita gente consumindo coisas por lá. E o mercado está de olho nisso, óbvio. Tá? E aí o modelo da comunicação das empresas, em função das visões que acompanharam a internet, também mudou. Primeiro era um ciclo único, no sentido de comunicação da empresa, eu quero dizer empresa-cliente. Pessoa que eu quero atingir, o meu cliente ou o meu parceiro de negócio. Primeiro era um ciclo único, quer dizer, era só informativo, eu só informava as coisas, mandava um e-mail. Ok? Depois passou a ser um processo de feedback, eu mandava, mas também recebia essa resposta, ou recebia os comentários no meu blog, enfim, eu processava isso, tinha uma central de atendimento online, por assim dizer, pelo menos o ancestral disso, ok? E finalmente a gente entra num modelo de negócio que é permeado pelo diálogo. Quer dizer, o cara, tanto é que grandes empresas, um exemplo clássico, a IBM, que recentemente ela não tinha rede social nenhuma, e há pouco tempo atrás ela acabou tendo um Twitter, ok, acabou entrando no Twitter, mas até então ela pagava uma agência, pagava pessoas para ficar auditando o que está rolando com o nome dela, com a marca dela nas redes sociais. Porque há uma necessidade de você fazer a contra-resposta, de você captar o que as pessoas estão falando e proteger, inclusive, a tua marca nesse universo. Então, isso é uma coisa interessante. Falando
agora um pouco mais de tecniquez mesmo, a gente basicamente desceu então nessa vertente, a gente passou de conteúdo dinâmico, hoje a gente fala em conteúdo dinâmico, hoje a gente fala sobre redes sociais, hoje a gente precisa de comunicação bidirecional, eu tenho que ouvir o meu cliente, eu não posso só despejar a coisa para ele, eu tenho que ver o que ele está pensando, processar e melhorar o processo em relação a isso. Eu falo sobre acesso mobile, eu falo sobre cloud computing. Todo mundo fala sobre cloud computing. Okay? A própria Microsoft não vai lançar, ou não tem planos de lançar mais o Office do jeito que a gente acha, né? A gente está acostumado. Vai lançar o 365, que tu vai pagar X reais por hora de uso na web, e é assim que vai funcionar. Vai alugar o Word. Ok? Quer dizer, não tem mais Ctrl-Z esse processo, né? Tá? É um processo já bem definido. Dentro dos contextos, os sysadmins contemporâneos, os administradores de redes e sistemas de hoje, têm alguns desafios. Esses são os principais deles. Quer dizer, como eu vou controlar a produtividade do pessoal que está comigo na minha intranet se o mercado está dizendo que eu não posso mais bloquear simplesmente o acesso? Seja o Facebook ou seja um servidor meu aqui da minha intranet. Eu preciso deixar funcionar, eu preciso viabilizar o negócio. Como é que controla a produtividade? Como é que eu protejo as redes e os usuários contra ameaças modernas? Contra trojans, worms, extremamente modernos, extremamente prejudiciais, que se proliferam com uma velocidade absurda. Controlar o vazamento de informações, que é uma grande preocupação das empresas. Todo mundo fala em banco de conhecimento, não é nem banco de informações ou de dados, de conhecimento. Banco de conhecimento, tá, e quem vai garantir que esse banco de conhecimento não vai para o meu concorrente? Que eu estava colocando antes, é uma preocupação dos negócios, de quem gera negócio, é uma preocupação desgraçada. E, por último, integrar as nossas redes tradicionais à cloud computing, que é ótimo, é maravilhoso, em vários casos de que simplesmente as empresas já nem pensam mais em conceber, por exemplo, servidores de e-mail. Okay? Eu vou colocar isso no OPPS da Google, vou fechar um contrato com eles e ele vai ser meu provedor de serviço de e-mail, software como serviço. Okay? E aí está com ele, mas está com ele, mas até onde, quando der um problema nos e-mails, a responsabilidade é minha, da minha equipe, até onde vai a minha responsabilidade, e onde começa a responsabilidade do Google. É bem complicador, principalmente se eu não tenho controle. Okay? E aí a grande questão é como unificar todas essas tecnologias. Certo? Quanto é de tempo? 24. Muito bem. Bom, o que o PFC teve com isso? Falando mais especificamente agora sobre isso agora. Ok? Legal, tudo bem, muito bom. Mas o que o PFC teve com isso? Bom, antes de mais nada, alguém aqui conhece o PFC? Pouca gente conhece? Bom, o PFC, gente, ele, na verdade, ele é uma solution appliance, na verdade, tá? Ele é um derivado de um sistema, ele foi derivado de um sistema chamado Manual, que ainda existe, aliás, é um baita de um sistema, cujo enfoque do Manual é basicamente ser um sistema operacional embarcado para ser usado só em hardware embarcado. Ok? Ele ainda é um sistema, um projeto ativo, um software livre baseado, aliás, licenciado em cima de BSD licença. Ok? Derivado do FreeBSD. Certo? Ele é muito interessante, eu consigo implementar NetFilter com o manual, faço isso hoje, consigo implementar regras de acesso com ele, mas ele tem essa característica, eu não consigo instalar o manual num disco rígido, por exemplo. Okay? A ideia é uma aplicação leve, pequena, que rode em tempo integral na memória principal do equipamento em que ele é embarcado. Okay? Bom, o manual já existe há bastante tempo, antes, ainda na década bem no início da década de 90, e lá em 94, o Chris e o Ulrich, que eram dois caras que participavam do projeto manual, perceberam que, em função de todas essas mudanças que o mercado está exigindo, que não bastava, eu não conseguia fazer, aplicar as políticas de segurança só com ele, porque eu tenho sérias limitações nele, em função de que eu não consigo instalar um disco rígido
Logo, eu não consigo agregar funções ao manual. Ok? Tipo, eu não consigo implementar um IDS nele, um Snort da vida. Ok? Eu não consigo implementar web proxy nele. Ok? A menos que tenha uma máquina com muita memória RAM. Legal? E de uma forma totalmente volátil. Quer dizer, é extremamente complicado, era na época extremamente complicado trabalhar com eles sob essa nova ótica das necessidades. E aí o pessoal inventou, criou o projeto PFSense. O PFSense já não é mais baseado no manual, é um cara sozinho, quer dizer, ele já é uma criança que foi criada, já foi criada agora separada dos pais, ok? E basicamente ele é baseado no FreeBSD. Então, ele é uma variante mesmo do FreeBSD. Embaixo, na verdade, enquanto sistema operacional, todas as chamadas, kernel, enfim, tudo é do FreeBSD. E em cima eu tenho uma camada de aplicação que permite que eu não só instale ele num disco rígido e, portanto, possa aplicar e somando características de um UTM, ok? Como o caso de, comentei, Web Proxy, IDS, VPN, DHCP, DNS Forward, DNS Server, enfim, uma série de recursos que eu posso ir agregando nele, tipo o Playmobil mesmo, estou montando de acordo com a minha necessidade. Legal. E portanto, justamente em função disso, ele acabou tomando notoriedade no mercado. Talvez ele hoje seja solução livre, de código-fonte livre, um projeto livre. Talvez não, quase com certeza absoluta. Ele é o maior projeto que nós temos na área de segurança e na área de infraestrutura de segurança, enfim, aberto, efetivamente, né? Bom, em relação ao PFSense, o que eu consigo fazer então na prática com ele? Tá? Qualquer um de vocês pode baixar a ISO, obviamente, o torrent, enfim. Como ele é baseado no FreeBSD, a versão 2.0, mais precisamente no FreeBSD 8.1, então basicamente qualquer pedaço de hardware compatível com o FreeBSD 8.1 é passível de ser utilizado como base do PFSense, ok? E uma vez implementado, uma vez instalado no nosso servidor ou em appliances, embora eu tenha essa possibilidade também de comprar equipamentos de rede com ele embarcado, eu consigo melhorar a minha segurança interna dele da seguinte forma. Por exemplo, algumas das principais características. Questão de manter o controle sobre a autenticação. Com o PFSense, no atual estágio, eu consigo fazer com que o meu firewall, o cara que vai ficar na borda da minha rede, se autentique num AD ou numa base OpenLDAP que eu tenha dentro da minha instituição, que autentique já os meus usuários, para aproveitar login, grupo de trabalho, senha, para poder classificar o acesso com ele. Ou seja, eu vou definir, meu grupo de trabalho, o meu grupo de trabalho lá dentro do meu Active Directory, no meu OpenLDAP, lá, o marketing pode acessar redes sociais. Estas redes sociais, por esse tema. Não só posso fazer essa brincadeira de por grupo, como também posso isolar políticas por usuário, já que eu estou autenticando ele em cima de uma base de usuário pré-concebida na minha rede. Então tem lá o Windows Active Directory, o OpenLDAP, o FreeRAID, enfim, posso ter vários serviços de diretório, de nomes dentro da minha máquina rodando e integrar ele perfeitamente sem ter que ficar recadastrando o usuário. A grande sacada do ponto de vista de segurança interna em relação a isso é que eu sei exatamente quem fez o quê. Porque quem fez o quê teve que se logar antes. Okay? Isso é uma característica fundamental para um UTM, para uma solução de borda que você vai unificando funções. Legal? Uma outra característica dele interessante sobre controle, limite e auditoria do que os usuários estão fazendo na internet. Captive Portal é uma função que eu agrego a ele. Uma vez ele instalado, vocês podem agregar isso. E você tem um hotspot. No caso de uma universidade, por exemplo, no OESC, que seria fantástico. Não sei se tem, se é assim. Mas você, o usuário, simplesmente abriu o navegador, automaticamente o PFSense vai gerar uma tela de login e senha, ok? E vai pedir para que você se autentique por ele, ok? Então você tem um hotspot mesmo. Você pode definir vouchers autodestrutivos, por exemplo.
Ou seja, o Fábio Oliveira vai ter esse voucher, que é composto de um mecanismo alfanumérico, okay, que se autodestrói em 2 dias. Okay? Ótimo para hotel, ótimo para pavilhões de evento. Okay? É uma solução bem interessante a ideia do Captive Portal para mim manter o controle. Limite de bloqueio de downloads por tipo, por tamanho, por usuário, eu consigo fazer nele. Eu consigo usar as blacklists confiáveis e aplicar políticas de whitelist com ele, ou seja, consigo usar o Squid Guardian, o Dance Guardian, para quem já é administrador de sistemas aqui, de Linux, ok? Aliás, esse último, o Dance Guardian, só é possível em função do trabalho da comunidade brasileira, foi portado pela comunidade brasileira, ok? Eu consigo utilizar usuários pré-existentes, então, nas configurações das minhas políticas web. Eu consigo controlar as conexões que entram e saem da minha rede em real time. Ele é um firewall do tipo stateful, ou seja, ele guarda o estado da conexão. Uma vez que o meu usuário foi até o UOL e pediu o site uol.com.br e há uma conexão entre o usuário da minha rede e o UOL, ele guarda esse estado. Ele só interrompe esse estado quando um dos dois fecha a conexão. Okay? Mas eu posso mudar isso em real time. Eu posso zerar a minha tabela de estados, ou derrubar aquele meu usuário. Enfim, eu posso auditar, ver o que ele está fazendo. Okay? A parte de políticas de anti-spam, ok? Que a gente já tem pacotes do tipo Postfix Forward, IPF Blocker, pacotes que eu vou agregando tudo isso em interface, ok? Via WebKey, ok? Interface web. E aí eu posso barrar o spam antes de entrar para o meu servidor de e-mail. Legal? Então, se eu tenho um servidor de e-mail, eu não preciso fazer com que a mensagem, eu não preciso necessariamente deixar que a mensagem spam chegue para que o meu servidor de e-mail julgue isso. Eu posso barrar isso já na borda, já no cara que está ligando a minha intranet, a minha extranet com a minha intranet. Isso é fantástico. Né? São recursos que a gente só tem em TMs mesmo, comerciais e custam bastante. Integração de antivírus, de web, de HTTP. Esse antivírus é carregado, por exemplo, posso fazer dessa forma, carregado em real time na memória RAM, e no momento do acesso ao HTTP, ele julga se aquele site é ou não confiável, e nesse exato momento avisa o meu usuário, bloqueia, de acordo com a minha política, avisa o sysadmin, deixa em quarentena e avisa o sysadmin. Tudo isso em real time, também é um recurso fantástico. Tá? Durante a navegação do meu usuário, vai fazendo isso. A captura de análise de pacotes, então eu tenho um sniffer completo dentro dele, então eu consigo sniffar desde pacotes na camada 2, 3 e 7 do modelo OSI, okay? O pessoal que estuda redes aí, né? Então eu consigo fazer isso com ele, como ele está na borda, ligando os meus links de internet e a minha rede está atrás dele, ok? Obviamente que tudo que sair da minha rede vai ter que passar por ele, não tem outro caminho. Como tudo tem que passar por ele, eu posso auditar absolutamente tudo que está acontecendo na minha rede em real time, pela própria interface, sem ter que ficar necessariamente fazendo curso da NASA, para trabalhar com Wireshark, com Intergraph e coisas do jeito. Okay? A questão do cuidado com os moderninhos metidos, eu consigo amarrar moderninhos metidos porque os nossos usuários têm muitos A e asterisco. Né? iPhone, iPad, iTunes, né? E esse povo está trazendo, que no mercado chama-se de consumerização. Né? O cara está trazendo isso para dentro das redes e quer usar isso para o trabalho. Okay? E tu não já consegue para dizer, não vai mais usar o teu asterisco. Okay? Não pode usar aqui porque a política é não. E o cara, não, mas eu preciso aqui para vender. Então, tu acaba tendo que consumerizar, ou seja, tu acaba tendo que pegar isso e transformar isso como sendo um ativo teu da rede. E aí você consegue com ele, por exemplo, amarrar os seus endereços de IPs aos MACs e obviamente com um pouco de imaginação você consegue já integrar isso a um cadastro, uma base de dados de usuário. Então eu sei exatamente que usuário está em que equipamento, de que tipo, fazendo o que na minha extranet. Isso é fantástico, okay? Para quem busca uma solução realmente corporativa. A parte de Traffic Shaper, que eu consigo fazer com ele, limitação flexível de banda. O usuário X vai ter X da minha banda, o Zezinho vai ter Y, esse grupo vai ter X, aquele grupo vai ter Y, ok?
Ou na camada 7, conexões do tipo HTTP têm preferência em cima de conexões do tipo MSN. Conexões do tipo SMTP têm preferência sobre conexões HTTPS. Enfim, você define a política e aplica com os recursos dele, por exemplo. E o controle sem barrar do uso de comunicadores instantâneos também é uma característica bem interessante. A gente está, essa semana, na verdade, saiu um patch que a gente ainda está vendo, estudando, brincando com ele, para fazer isso com a implementação do MSN 2011 da Microsoft. Mas tirando essa implementação da Microsoft, praticamente todos os outros comunicadores instantâneos que usam o MSN ou o Jabber são passíveis de auditoria através dele. Quer dizer, eu não bloqueio o MSN. Eu permito que o meu usuário use o MSN, mas eu audito o que ele está fazendo. Isso, claro, tem que estar parado legalmente, não vou entrar no lugar da questão. Tenho 40 minutos para falar, né? Mas eu consigo fazer isso com ele. Legal? Eu consigo guardar as conversas, auditar as conversas. Ok? E aí, a questão do dividir para controlar, que é muito interessante, né? Que no PFC eu sou capaz de trabalhar com a ideia de VLANs, com ou sem suítes de camada 2, ok? Ou camada 3, enfim, que suportem VLANs. Ele pode fazer VLANs por ele mesmo. Eu posso ter não só um PFCense na borda, como no core da minha rede, por exemplo, se eu quiser. Ok? E quebrar a minha grande rede em VLANs, em segmentos menores de PCs. Para evitar tráfego, para proteger tráfego, para resolver problemas de broadcast, para isolar equipamentos especiais, o que mais eu quiser. Ok? E, obviamente, aplicar filtros de camada, como eu falei, 2, 3 e 7 poderosos em todo o tráfego da minha rede. Tá? Isso da parte interna. Da parte externa, esse aqui é um dos últimos slides, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Da parte externa, tá, gente? Que é me preocupar com a minha extranet em relação a quem pode acessar a minha rede de fora da minha rede. O que o PFC consegue me prover? Ok? Bom, basicamente, ferramentas de detecção de intrusão. Então você consegue trabalhar com vários tipos de IDS e honeypots com ele, por exemplo. O mais clássico aí, alguém já mexeu com o Snort? Já aplicou com o Snort? Fábio? Não vai, Fábio. Ok? Mas basicamente o IDS é um tarifador, um analisador de intrusão que em nível de software, certo? Ou seja, eu consigo analisar padrões, analisando padrões de tipos de conexão que estão chegando para mim, eu consigo ver se aquele padrão é suspeito ou não. Se é um padrão suspeito, veja, falando de segurança externa, de quem está fora da minha rede tentando entrar, eu posso simplesmente dropar essa conexão ou posso jogar esse cara para um honeypot, que é um outro conceito de segurança da informação, que é pote de mel. O cara jura que está hackeando o meu site oficial, mas na verdade está hackeando um pote de mel. Está deixando rastros e quem está aprendendo com ele sou eu e não o inverso. Tá? É uma tática usada por grandes sítios. Google, UOL, Terra, Globo. Ok? Então isso é bem interessante. Tá? E, claro, a questão de honeypots, como eu falei. Em relação aos servidores da minha rede, consigo isolar e encapsular e encriptar todo o acesso aos meus servidores, tá? Através de DMZs, como ele. Ele trata essa ideia da DMZ. Okay? Que conceitualmente pode ter lá uma rede com os meus servidores com IP público, meu servidor de e-mail, de site, são servidores que precisam ser acessados por gente que está fora da minha rede. Ou alguém vai montar um web server e vai bloquear a porta 80. Absolutamente inútil. É tipo botar alarme em 147. Tem a menor função. Então, é interessante essa sacada dele de trabalhar com o conceito de DMZ tanto a quente quanto a frio. Aceitar as conexões de filiais, de clientes remotos de maneira segura, através de VPN e checkpoints. Então eu trago os meus colaboradores, os meus vendedores, os meus gerentes que estão viajando para o Brasil, e estão lá em LAN house, estão numa rede de hotel, sei lá onde esse cara está fazendo conexão, num hotspot totalmente confiável, de uma maneira segura para dentro da minha rede. E interligo as minhas filiais com VPNs do tipo site to site. Okay? Isso é fantástico para ele, nesse sentido. Okay?
tu consegue fazer uma VPN entre matriz e filiais iguais usando o IP dinâmico em todas as pontas? Pode. Porque uma das features interessantes dele é trabalhar exatamente com o Dynamic DNS. Exato, eu estava pensando nisso. Em vez de tu contratar um link com IP fixo e tudo mais, que é muito mais caro. Muito mais caro. Bota uma DSL comum, dinâmica e usa de DNS para achar outra ponta. Nenhum problema. O DNS no IP, ele trabalha com 19, na verdade, DNS dinâmicos e qualquer um que se encaixe na RFC 1798, que é a RFC de informação de DNS dinâmico. Tu pode construir o DNS dinâmico. Isso é muito bacana. Ele faz load balance, eu acho que eu falo isso depois aqui no final, tá? Mas ele faz load balance de servidor. Aliás, está aqui, ó, balanceamento de carga das aplicações. Então imagine vocês que vocês têm um site muito concorrido, ou um sistema que ora tem um usuário, ora tem 1 milhão. Ok? Existem vários cases que funcionam assim, feliz ou infelizmente. E aí você não pode comprar um hardware ou fazer clusterizar sempre. Né? Ou comprar um hardware bem grandão para suportar 1 milhão. E quando for 1 milhão e 1? Ok? E aí larga as pernas de novo. Então, uma coisa que... 4 minutos. Uma coisa que é bacana dele é que eu consigo fazer balanceamento de entrada, ou seja, eu consigo hospedar vários servidores web, vou dar um exemplo clássico, servidores de site, respondendo por um mesmo site. As conexões chegam para o www.meudomínio.com.br, cai no PFSense e ele balanceia a carga dentre os vários servidores web, aqueles que estiverem de pé, e se eventualmente tiver um crash físico, que estão dentro da minha rede, de modo justo, por assim dizer. Ok? Isso é um troço fantástico da ferramenta. Né? Bom, mas não só tu pode resolver os problemas, mas também ganhar a tecnologia. Uma questão de load balance failover de links, que é um problema que a gente tem na nossa região. Tá? Ninguém mais pode ficar sem nota fiscal eletrônica, né? Fato. Okay? Então todo mundo tem um link principal. E uma dessas é lisinha no cantinho, porque qualquer coisa vai lá e tração animal o failover, né? Vai lá o cara espeta outro cara. Tu pode fazer com que ele faça o load balance quando todos os teus links estão ativos, ou failover se um deles cair, da tua rede interna para a extranet. Ok? Isso é fantástico dele, tá? Então vai ganhar alta disponibilidade. Tá? Tu pode oferecer então uma maneira segura de fazer essas conexões dos teus clientes conectarem através de você, dos teus parceiros conectarem de você, sem ter que se preocupar com a segurança envolvida nesse processo, porque você já está garantindo um túnel seguro entre você e teu parceiro. Teu parceiro, digo, teus fornecedores, teus clientes, teus representantes. Ele pode virar um concentrador de Wi-Fi. Você pode espetar desde a versão 2.0. A gente está na 2.01. A 2.1 é para ser agora, no final de março. Vai ser baseado no FreeBSD 8.3. Okay? E eu consigo espetar várias placas Wi-Fi dentro dele e fazer com que ele vire um grande concentrador ou gerenciador dos meus access points. Todos os access points autenticam nele e todos os access points pedem para ele o que o usuário pode ou não fazer. Aqueles usuários que estão atrás do access point. Isso é fantástico. Né? Trabalha com modem 3G, ok? Trabalha com chips, com placas chipadas que levam chip 3GSM, por exemplo, pode colocar nele, ele já tem esse suporte hoje em dia. Então pode fazer vários planos de redundância. Aqui a questão dos planos de contenção 3G e a parte de card, que eu acho fantástico, que é a clusterização, onde você simplesmente coloca 2, 3, 4, 5, 10 PFSense, um replicante do outro. Então, se tu tem um fire, mas eu tenho um ponto falho na minha rede. Quem estuda ITIL, quem estuda ISO 27000, POSO, vai ter cara, tem um ponto falho aí, velho. Tu tem tudo isso no teu fire, isso não tem um ponto. Porcaria. Você queimar esse troço. Então o CARP, na verdade, é um recurso do FreeBSD que o PFSense usa, e usa de uma forma bastante sábia, bastante interessante, que possibilita você montar um IP virtual, ok? O teu Firespot IP virtual, segurando por vários servidores físicos diferentes. Crashou um, o resto aguenta tranco.
Se eu tenho 2, 3, 4, eu posso aumentar a alta disponibilidade no ele não perde nem as conexões em andamento. Nada. A tabela de estado do IPFW é exportada de um para outro. Então, se eu estou fazendo o download e caiu, a tabela de estado do download, daquele FTP que eu estou baixando para a minha rede, ela automaticamente assume um outro porque a sincronia é real time. Isso é... Cara, isso foi criado um novo BSD. Foi criado um novo BSD, cortado por FreeBSD, e o PFSense usa isso de uma forma bastante interessante. Bom, aqui é uma propagandinha básica, né? Mas isso aqui é interessante quando a gente tem papo com o gestor, porque eu falo de software livre, às vezes parece que eu estou jogando um rato morto na frente dele, né? Porque afinal de contas é livre, então quer dizer que ninguém é pai dessa criança, é um filho de suruba. Tipo, ninguém quer criar esse negócio. Não necessariamente. Se não tem preço, não tem valor. Né? Exatamente. Então não quer dizer que porque ser de código fonte livre, que é um filho de suruba, que não vai ter responsável, enfim. Obviamente, você pode assinar o BSD Premium, ok? Que é do BSD Perimeter, que é exatamente o core team que desenvolve o PFSense, ok? Vocês podem comprar esse suporte deles. E é um suporte full-time, ok? Que não só te ajuda na implementação, mas também na customização de uma determinada solução. A Connex TI também presta esse tipo de suporte, claro. A gente usa o PFSense como core de solução quando a gente implanta firewall, quando a gente implanta o TM para os nossos clientes, em boa parte deles, principalmente clientes de pequeno médio porte, mercado SMB. O cara que não precisa de um ArtGuard, o cara que não precisa de um Cisco Manager, o cara que não precisa, enfim. Ok? E também a questão de instrução. A principal dica que eu queria dar é a questão da comunidade brasileira do PFSense. A gente tem isso formado, né? O CID participa lá, né? pfsensebr.org. Lá dentro vocês encontram tudo, um fórum técnico em português, bonitinho. Uma galera bem pequena, mas muito atuante. Tá? A gente está sempre respondendo dúvidas, sempre ajudando as pessoas a implementarem e aumentar a base instalada do PFSense, que hoje passa de 1.500.000 servidores implantados no mundo. Portanto, a solução mais robusta e mais utilizada, sem sombra de dúvida nenhuma, quando o assunto é firewall de bordo. Vale a pena que todo mundo realmente use, se passar realmente muito bom, funcionante, mas não vamos usar a internet mais segura mesmo, que seja só o teu cantinho que fazer ele mais seguro, ajuda todo mundo. Né? Perfeitamente. Porque é um ponto a menos que vai ter espalhando. E no fundo, na final das contas, a internet é uma rede. Segmentada na rede. Né? Então quer dizer, se um lado está bichado, o bicho todo, né? Provavelmente. Né? Tranquilo. Caramba, tem dica extra. Ó, minhas dicas extras, não necessariamente relevantes. Isso aqui vai estar disponível para vocês lá no blog, tá, gente? Depois então, vocês podem baixar. Eu ia comentar no site do Ask Libra, a gente bota na página depois, né? Eu vou ver com os palestrantes todas as apresentações, né? E eu coloco lá para download, né? Como sempre, então, vocês podem baixar esse material, tá? Se passou por alguma coisa aqui, fique à vontade, depois de baixar o material. Então, algumas dicas extras, independente do PFSense ou não, sobre assunto de segurança, é cuidado com os aspectos legais, ok? De você monitorar alguém, de você deixar ou monitorar, auditar o que está acontecendo com o teu usuário. Pentest não é somente coisa de hacker e cracker, muito pelo contrário, a gente precisa fazer teste de penetração na nossa rede para saber se a gente conhece o mal, a gente conhece, é mais fácil conhecer a cura, na verdade. Conheça os pontos frágeis, incidente é diferente de problema para quem estuda ITIL, vai estudar ITIL aí, né? O Adinati, que é especialista em ITIL. Eu só sei isso, na verdade. Monitore tudo que for crítico. Hoje tudo é passível de monitoramento, basicamente qualquer coisa que tenha LED. Tá? O PFSense já traz embarcado em um dos pacotes, o Zabbix Proxy, o Zabbix Client, mas você pode monitorar ele com NAGIS, você pode monitorar ele com Centron, você pode monitorar ele com qualquer software de monitoramento que trabalhe com SNMP. Então, você pode monitoramento de rede, né? BI não é somente coisa para SI, a gente pode fazer BI em cima dos nossos logs, enfim. O PFSense já vem com o Zabbix, o agente Zabbix já embutido. O agente Zabbix e o Zabbix Proxy, né? A gente consegue monitorar todos os PFSenses que a gente administra de uma única máquina. Saber o que está acontecendo com ele. Isso é, cara, uma das coisas, como diria o Júlio Neves, né? Uma das melhores coisas que a gente consegue fazer com roupa, né? As coisas mais divertidas que a gente faz com roupa. Certo? A questão dos logs e, por fim,
alta disponibilidade não é um luxo, não é um capricho, só experimentar deixar o chefe de você sem acesso à internet ou a empresa sem faturar por causa da nota fiscal. Aí tu vai ver que não é luxo. Tá? Primeiro fazer isso. Gente, esses são meus contatos. Ultrapassei quanto tempo aí? É? 2 minutinhos. A gente teve que correr, né? Pra variar. E era isso que eu queria passar para vocês. Aí estão os meus contatos, vai estar no site do ESC Livre, o esquema, os slides. Se alguém tiver alguma dúvida, de repente rapidinho, pode. Eu tenho uma dúvida, sem dúvida o PFC é uma grande ferramenta aí que realmente não queria dar. Aqui eu vi. Acho que tá ligado. Então, como eu estava falando, sem dúvida o PFC ele tem uma infinidade muito grande de recursos. Né? Ao mesmo tempo que o maior benefício dele é o maior problema que ele tem. Né? A minha pergunta é quanto a escalabilidade, né? do PFC, como é que pode trabalhar com vários deles na tua rede e qual que é o hardware que vai esperar nele. Né? Sem dúvida deve ser um hardware de excelente qualidade pelos recursos importantíssimos da rede que ele vai fornecer para você. Né? É bem importante essa pergunta, tá? Na verdade, como qualquer SOR, ou como qualquer sistema operacional de rede, o hardware para abrigar a solução tem que ser proporcional à tua demanda e aos recursos que você vai implantar. Okay? Claro que tu não vai colocar o PFSense rodando Snort no Pentium 100 para uma rede de 500 usuários. Ok? Tu pode até fazer. Enfim, o gosto não se discute se fazer com o meu sabão. Certo? Mas é absolutamente não aconselhável. Se tu procurar na internet, vai encontrar vários fornecedores, não no Brasil, mas fora do Brasil, que vendem appliances. Equipamentozinhos mesmo, que vem com o PFSense embarcado. Caixinha fechada. Exatamente, com 500 MB de memória, de flash. Isso é legal para você, e é interessante, vai ser funcional para tu pegar uma rede pequena com 10, 20 máquinas, sem tu fazer web proxy, sem você colocar Snort, sem você fazer VPN. Quando tu entra nesse contexto, esses hardwares já não servem mais. Então é bem complicado. Não tem uma resposta, na verdade, uma resposta de use esse hardware. Vai depender do que tu quiser. Dentro do site pfsense.org, que é o blog lá dentro, você tem lá algumas diretrizes que te dizem quanto no mínimo de RAM de processador, principalmente, você tem que ter, quando você vai acoplando funcionalidades. Eu quero ter OpenVPN, ou eu quero ter IPsec. Opa, tu vai ter que já partir com essa memória RAM, com esse processador. Eu quero trabalhar com BGP, eu quero trabalhar com RIP, controladores de balanceamento. Opa, processador e memória já é esse aqui. Eu quero implementar Snort. Opa, já é esse aqui, cara, no mínimo. Tá? Então, dimensionar o PFSense faz parte do trabalho de quem vai implantar. Porque instalar, se o cara tiver 2 neurônios vivos, ele instala, não pode esperar o ainda. Essa não é a questão é dizer qual hardware que eu vou precisar para desenhar a solução para o meu cenário. Isso não quer dizer também que tu vai usar um único hardware. Exatamente. Tu pode instalar vários PFSense diferentes, com serviços diferentes. Tu pode ter, como qualquer rede, um cara fazendo Snort, o cara fazendo VPN. Assim, a minha pergunta é mais por a questão do custo. Né? O cara vai achar que instalando o PFSense, eu acredito que ele com certeza vai economizar custo. Por exemplo, se eu comparar com soluções da Cisco, de qualquer outra empresa. Né? Mas ainda assim, os custos elevados, aí, dependendo do tamanho da empresa, na escala aí de centenas de milhares. É legal essa colocação, porque é importante a gente sempre lembrar que software livre é diferente de software de graça. O software é livre, ok? Mas o TCO, que é o custo de propriedade, é diferente. Quer dizer, cara, eu não posso simplesmente querer uma solução bacana gastando zero. Não dá, ninguém faz milagre. Okay? Então, obviamente que eu vou ter que investir em hardware, certamente vou ter que investir em hardware, eu vou ter que desenhar isso direito. Isso vai ter um custo. Se a minha equipe não é especialista, é óbvio que eu vou precisar contar com ajuda externa. Isso faz parte do custo de propriedade. Okay? A Red Hat trabalha com software livre e o software não é de graça, o suporte não é de graça. Okay? O trabalho de consultoria, é por isso que ela
ganhando dinheiro, senão não ganharia. Então, essa é uma coisa também bem importante. Assim, ó, realmente, o cara... software livre, então, beleza. Então, pega lá o micro da secretária, ok? Põe mais uma placa de rede nele, aquele 233 MMX, enfim, esse troço aí dentro, e liga todas as minhas filiais. Era uma cultura inicial isso, né? Inicialmente era isso, né? Muitos gestores hoje pensam, né? Hoje começa a agora mudar um pouco. mudou o contexto. Começa a mudar um pouco. Porque é a mesma coisa, eu vou dar um exemplo clássico. Os caras que queimaram VoIP, o nome de VoIP, a tecnologia VoIP. Algum tempo atrás, na nossa região, saiu um monte de neguinho nas empresas vendendo o VoIP porque diminuiu vertiginosamente a conta de telefone. E espetavam um ATA na conexão ADSL 256 do cara. Obviamente que não dava certo, ok? Porque era subdimensionado para o cara que queria falar 5 telefones ao mesmo tempo, naquele atinho de 4 portas, 5 portas lá. Uma conexão 256 com o cara fazendo um BitTorrent, baixando porcaria no YouTube. Óbvio que não ia dar. Picotava, não chegava a voz, queimou o nome VoIP. A tecnologia é extremamente funcional, cientificamente comprovado, tanto é que as operadoras só falam entre elas através de VoIP. Voz sobre o quê? Digital. Okay? Mas o nome está queimado no mercado. Porque alguns profissionais tentaram vender a TIM, empurrar a TIM. Mas era vender A. É mais ou menos a analogia que eu faço. Então, alguns novos profissionais realmente estão sabendo trabalhar com essa temática dos gestores. Só queria acabar minha cota, então, aqui de perguntas. Só para ficar bem claro para mim aqui, eu posso instalar o PFSense, por exemplo, em 10 máquinas e colocar numa delas fazer um proxy web e outro fazer só o cache, perfeitamente, um grande espaço, não tem problema nenhum. Nenhum, zero. São servidores, lembre-se, por baixo é tudo FreeBSD, ok? Fazendo funções diferentes. Aliás, essa é uma das metodologias mais usadas em redes maiores. 90 e tantos % da nossa realidade regional, gente, são empresas de pequeno porte. Não esqueçam disso. Tá? Nós, por exemplo, trabalhamos nós embarca o PFSense num hardware, por exemplo, específico, tá? Mas X86 é um hardware, um servidorzinho, ok? Que atende 90 ou mais % do mercado regional. Tem um lado interessante aí que é exatamente o seguinte também. Por um lado, o nosso mercado pequeno aqui, tu vai ter de repente uma máquina lá que vai ser o faz tudo da rede, né? Mas é a mesma ferramenta que se usa em empresas de milhões e bilhões de dólares. Perfeitamente. Então, o que muda é a forma de tu aplicar essa ferramenta. Ou vai ser só num servidorzinho, ou com essa ganha mais dinheiro, tu compra mais um, divide um pouco mais. Então, mas tu usa a mesma ferramenta que tem gente aí que ganha milhões de dólares para usar essa ferramenta. A comprar um AdGuard, tu vai vendo, né? Ou legalizar um ISA Server do Windows, que não tem nem metade das funcionalidades, né? Porque a ideia do PFSense não é um firewall, é um UTM. O UTM é perfeitamente. Olha aí, tipo, por gentileza. O inglês dele, cara, my dog é que me permite. Como é que é o UTM? Então, pessoal, o UTM é Unified Threat Management, né? Gerenciamento unificado de ameaças. Brincadeira. Salva de palmas. Minha pergunta é sobre o load balance. Você já trabalhou um pouquinho com ele. Uma das coisas que a gente não conseguiu fazer foi ter 2 links de bandas diferentes, de 4, de 6, e conseguir fazer um load balance somando no total 10 MB, que ele fazia sempre 50% cada, e daí nesse caso o máximo daria 8 MB. Não sei se tu tem alguma... Não sei se o que tu quer fazer é link aggregation, que é uma outra coisa, é uma metodologia, daí é um buraco mais embaixo. Link aggregation é basicamente fazer juntar mesmo, link aggregation. É fazer link aggregation, é juntar, né, os dois links. E também tem uma outra técnica chamada bound, que qual que é a ideia? Você faz um pseudo torrent. Então o cara vai te fazer um download, ele pega o download do cara e gera 2 conexões e traz um pedaço por um lado e outro por outro, um por um lado por outro, um por um lado por outro. Então quer dizer que tu está fazendo bound, tu está meio somando. É uma pseudo-aggregation. É um pseudo-aggregation, exatamente.
O PFSense não trabalha com Link Aggregation, tá? E também não trabalha com Bound. Tá? Aliás, eu não conheço nenhuma solução pronta, livre, que faça isso. É uma coisa muito mais complexa do bem que eu vou contratar uma DSL, um cable modem e vou botar os dois juntos e vou fazer um download a 20 MB porque somando não vai porque uma conexão TCP só pode passar por um dos links. E é persistente. E o roteamento deles vai ser diferente. São provedores diferentes. Eu queria dizer o seguinte, que ele consegue distribuir as conexões em links diferentes. Perfeito. Mas cada conexão individualmente num link só. Isso, individualmente um. Isso. Mas eu acredito que conseguiria, pelo menos, usar, se fosse do mesmo tamanho, conseguiria usar, até no melhor dos casos, no máximo, o link inteiro. Sim. Só que se um for pequeno e o outro for grande, quer dizer, ele vai dividir da mesma forma. É tipo um round robin. Isso, eu não sei se tem alguma forma de contornar o PFSense 2.0, você, não sei se tu já implementou com o PFSense 2, ou só mexeu com o 2, com o 1.2 lá, mas o 2 você trabalha com os tiers, que são os pesos dos links, ok? Além dos pesos, você tem basicamente 3 algoritmos de checagem de disponibilidade do link, né? Tu pode dizer assim, olha, tu monta grupos de roteadores, essa que é uma grande sacada do PFSense 2, que no 1 não tinha. Então tu diz assim, eu tenho 10 links, eu vou montar 2 grupos de 5. Esses grupos individualmente, de 5 e 5, eles fazem load balance entre eles. Okay? E você pode dar pesos diferentes para cada um dos links e trabalhar com algoritmos diferentes. Por exemplo, alta latência. Tem alta latência no link maior, cara, automaticamente ele vai passar para o link menor, mesmo que o link seja menor. Porque a latência do link maior está alta. Geralmente está alta por causa do consumo, entre outras possíveis possibilidades. Mas em condições normais, que você não tem um problema de provedor, quando você faz download, a latência aumenta. Isso é matemática. Então ele pode passar para o outro. E é a maneira que a gente tem de trabalhar. Aliás, é algo que a gente usa para fazer a diferença entre failover e load balance. Quando eu tenho vamos imaginar 2 links com o mesmo tier, mesmo peso, eu tenho um load balance. 50 por 50. Okay? Se eu aumentar o tier de 1, proporcionalmente ele vai ser usado mais vezes nesse escalonamento que o PFSense vai fazer. E ao mesmo tempo ele vai ser meu link prioritário. Ok?